Durante milênios, o nome de Salomão atravessou fronteiras. Envolto em histórias de grandeza, sabedoria e mistério, ele surgiu num momento de transição delicada, herdando um reino em disputa, e transformou essa instabilidade em um dos períodos mais brilhantes da história de Israel. Aqui, vamos acompanhar sua ascensão inesperada, o modo como sua inteligência o levou ao auge e como suas decisões moldaram um Estado poderoso, influente e admirado. Vamos explorar o esplendor econômico, as obras monumentais, o famoso templo que marcou uma era, as alianças que ampliaram seu domínio e também as contradições que o cercaram, porque, ao lado de tanto brilho, surgiram tensões internas, escolhas discutíveis e um declínio que revelaria os limites de um reinado aparentemente perfeito. Se quiser mais histórias como esta, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, respira fundo, porque vamos começar a história de Salomão. A história de Salomão começa muito antes de sua coroação, em uma linha de acontecimentos marcada por disputas, tensões familiares e decisões que moldariam o destino de um reino em crescimento. Ele nasceu dentro da complexa genealogia da casa de Davi, uma árvore cheia de ramos influentes, alianças políticas, filhos competindo pelo mesmo espaço e herdeiros buscando garantir seu lugar. Salomão era filho de Batseba, cujo relacionamento com Davi surgiu em circunstâncias controversas, algo que muitos não esqueciam dentro da corte. Ainda assim, ao longo dos anos, o menino ganharia o afeto do pai e se mostraria digno de atenção, mesmo quando outros filhos pareciam, à primeira vista, candidatos mais óbvios ao trono. Quando Davi envelheceu e seus dias começaram a se aproximar do fim, o reino entrou em uma fase delicada. A saúde do rei já não era a mesma, e as incertezas sobre quem herdaria seu poder se espalharam pelos corredores do palácio. Havia uma expectativa natural de que Adonias, um dos filhos mais velhos, assumisse o posto de sucessor. Ele possuía carisma, apoio de figuras influentes e a confiança de alguns militares. Interpretava a tradição a seu favor e acreditava que a linhagem o legitimava, sem precisar de declarações formais. Com isso, Adonias decidiu agir por conta própria, lançando-se como pretendente ao trono, antes mesmo da decisão oficial ser anunciada, convocando apoiadores, oferecendo banquetes e se apresentando publicamente como o novo monarca. Esse movimento inesperado pressionou toda a estrutura do governo. Muitos viram a atitude de Adonias como precipitada, e outros a interpretaram como uma tentativa clara de usurpar um direito que ainda não havia sido concedido. Natã, o profeta influente que acompanhava Davi desde seus anos de juventude e desempenhava papel essencial como conselheiro, percebeu que a situação poderia se transformar rapidamente em uma guerra civil. Ele sabia que Davi havia prometido que Salomão seria seu sucessor, mas a promessa ainda não havia sido reforçada diante de todos. Natã então procurou Batseba, consciente de que ela tinha interesse direto na preservação do futuro de seu filho, e juntos elaboraram um plano para alertar o velho rei. Batseba entrou na presença de Davi e expôs o perigo que se aproximava. Adonias já estava se apresentando como rei, atraindo apoiadores e tomando medidas que deixavam claro seu desejo de assumir o poder. Pouco depois, Natã confirmou a história, reforçando a urgência do momento e mostrando que o futuro do reino estava em risco. Davi, mesmo enfraquecido, compreendeu que precisava agir imediatamente para impedir um conflito interno. Era necessário reafirmar sua escolha de forma pública e incontestável. Foi então que o rei ordenou a coroação de Salomão, não como um ato simbólico, mas como um evento oficial, conduzido pelos sacerdotes e proclamado perante o povo. O jovem foi levado ao Gihon, montado na mula real, gesto carregado de significado político, pois esse animal era associado exclusivamente ao rei. O sacerdote Zadok o ungiu com óleo sagrado e trombetas ecoaram pela cidade, anunciando que Israel tinha um sucessor legítimo. O som se espalhou pelos bairros de Jerusalém, alcançando até aqueles que haviam aderido à cerimônia clandestina de Adonias. Quando a notícia se espalhou, o clima entre os apoiadores do pretendente se dissolveu rapidamente,
e muitos perceberam que desafiar a autoridade de Davi naquele momento seria arriscado demais. Adonias, ao saber da coroação, sentiu a força da decisão política que se erguia contra ele. O silêncio inicial dos aliados revelou que sua iniciativa havia perdido sustentação. Temendo represálias, buscou refúgio junto ao altar, implorando por clemência. Salomão, recém-ungido, decidiu poupá-lo, desde que ele não se envolvesse em novas tentativas de subversão. Esse gesto foi interpretado como um sinal de prudência. O jovem rei não queria começar seu reinado derramando sangue da própria família, mas também deixava claro que sua autoridade não seria posta à prova sem consequências. Com a sucessão assegurada, Salomão teve de lidar com a herança política deixada por Davi. O reino havia crescido, conquistado territórios e estabelecido alianças importantes, mas também carregava tensões acumuladas, disputas internas e personagens influentes que possuíam suas próprias agendas. Joabe, o comandante militar que havia servido Davi por décadas, representava uma força à parte, difícil de controlar. Abiatar, o sacerdote que apoiara Adonias, era outro nome que precisava ser observado. O jovem monarca herdava não apenas a coroa, mas também uma rede de expectativas, rivalidades e obrigações. Nesse início, Salomão demonstrou maturidade ao buscar equilíbrio entre firmeza e prudência. Ele sabia que precisava consolidar seu poder antes de iniciar suas próprias reformas, e que a transição deveria ser cuidadosa para evitar rupturas. Levou em conta os conselhos do pai, que antes de morrer, lhe pediu para agir com discernimento diante de cada figura crítica, especialmente aquelas que haviam acumulado poder demais ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, era necessário mostrar ao povo que sua liderança seria capaz de garantir estabilidade, prosperidade e continuidade. A genealogia que o precedia carregava momentos gloriosos, mas também tragédias e conflitos que ainda ecoavam. Salomão compreendia que seu reinado começava em terreno sensível e que qualquer vacilo poderia reacender rivalidades profundamente enraizadas. No entanto, o modo como a sucessão foi conduzida, com um equilíbrio entre tradição, apoio religioso e firmeza política, mostrou que ele possuía o necessário para sustentar o peso da coroa. Esse período inicial revelou o cenário que moldaria as decisões seguintes do jovem rei. Ele havia superado a primeira grande crise, consolidado sua posição e demonstrado que, apesar de sua idade, tinha clareza sobre o que era preciso para governar um reino em expansão, cercado por nações poderosas e por tensões domésticas sempre prestes a emergir. Essa fase de transição, marcada por intrigas e manobras estratégicas, estabeleceu as bases sobre as quais Salomão começaria a construir sua reputação, guiando-o em direção ao auge que o tornaria um dos nomes mais lembrados da história antiga. Os primeiros dias do reinado de Salomão foram decisivos para determinar o tom que guiaria todo o restante de sua trajetória. Embora tivesse conquistado o trono de maneira legítima e com o respaldo de Davi, ele sabia que sua posição ainda não estava completamente segura. Era necessário demonstrar firmeza desde o início, não apenas para consolidar sua autoridade, mas também para mostrar que estava preparado para lidar com os desafios que acompanhavam a coroa. O jovem rei compreendia que estabilidade não seria alcançada apenas com cerimônias ou discursos. Seria preciso tomar decisões difíceis, confirmar alianças estratégicas, reorganizar estruturas já desgastadas e, ao mesmo tempo, assegurar que nenhum foco de tensão voltasse a ameaçar a paz do reino. Nesse cenário, o primeiro grande passo foi lidar com os rivais que haviam apoiado Adonias. A crise da sucessão ainda reverberava, e a lealdade daqueles que haviam se posicionado contra a vontade de Davi permanecia incerta. Salomão sabia que não poderia governar com um grupo dividido dentro do próprio palácio. Joabe, o antigo comandante do exército, era uma figura particularmente problemática. Sua longa carreira militar estava marcada por bravura, mas também por decisões independentes, algumas contrárias às ordens do rei. Ele havia apoiado Adonias e carregava um histórico de execuções feitas por conta própria, o que o tornava uma ameaça constante à estabilidade. Era evidente que Joabe não se acomodaria facilmente sob o comando de um jovem recém-empossado. A decisão de Salomão foi dura, mas
calculada. Quando Joabe tentou se refugiar junto ao altar, buscando impunidade através de um gesto sagrado, o novo rei avaliou que permitir sua permanência seria abrir espaço para futuras rebeliões. Ordenou, então, que sua sentença fosse cumprida, encerrando uma era de poder paralelo dentro das forças militares. A remoção de Joabe representava mais do que a eliminação de um rival. Simbolizava o fim de uma liderança que já não se alinhava com a visão de organização que Salomão pretendia instaurar. Ao mesmo tempo, esse ato enviava uma mensagem clara: qualquer desafio à nova ordem seria enfrentado com determinação. Outro ponto sensível era a presença de Abiatar, o sacerdote que também havia se aliado a Adonias na tentativa de tomar o trono. Apesar de sua importância histórica e do papel significativo que exercera no reinado de Davi, sua participação na conspiração não poderia ser ignorada. Contudo, ao contrário do que ocorreu com Joabe, Salomão optou por poupar sua vida, embora o afastasse definitivamente de seu cargo. Essa escolha combinava justiça com prudência, mostrando ao povo que o novo líder era firme, mas não vingativo. Além disso, afastar Abiatar abria espaço para fortalecer Zadok como sumo sacerdote, consolidando uma relação mais harmoniosa entre a monarquia e o clero. Com esses movimentos iniciais, Salomão eliminou os principais focos de instabilidade que poderiam comprometer seu reinado. Mas não se limitou a isso. A reorganização do governo exigia também uma revisão administrativa que permitisse ao reino funcionar de modo mais eficiente. A expansão territorial conquistada sob Davi exigia estruturas mais complexas, e o jovem rei estava disposto a modernizar a administração. Criou divisões administrativas mais bem definidas, ampliou o corpo de oficiais e estabeleceu responsabilidades mais claras para cada setor, garantindo que o aparato estatal respondesse melhor às demandas do reino. A centralização do poder foi outro elemento essencial dessa fase. Ao garantir que as principais decisões passassem diretamente pelo palácio, Salomão reduziu a influência de líderes regionais que, por vezes, agiam de maneira independente, causando atritos internos. Essa centralização não foi apenas política, mas também econômica. Ele reorganizou o sistema de impostos, revisou tributos, definiu novas formas de distribuição de recursos e garantiu que a arrecadação fosse suficiente para sustentar seus projetos futuros. Era um passo estratégico, pois a estabilidade econômica seria o alicerce para as construções e expansões que viriam mais tarde. Nesse ambiente, Salomão também começou a formar uma rede de aliados e conselheiros capazes de oferecer apoio duradouro. Nomeou pessoas de confiança para cargos-chave, muitas delas ligadas à família real ou a grupos que haviam permanecido leais durante a crise da sucessão. Essas escolhas ajudaram a criar um círculo administrativo sólido, preparado para executar decisões sem entrar em conflitos de interesses. A transparência e a disciplina que buscou implementar eram sinais de um governante que entendia a importância da burocracia em um reino que se tornava cada vez mais complexo. Ao mesmo tempo, Salomão buscou transmitir ao povo uma imagem de serenidade e equilíbrio. Um líder jovem poderia parecer inexperiente a olhos críticos, mas suas ações demonstravam que ele não governaria com impulsividade. Soube comunicar-se com dignitários, comerciantes, estrangeiros e líderes de clãs tradicionais, reforçando que a nova fase do reino seria marcada por diálogo, coerência e ordem. Essa postura contribuiu para que sua reputação de prudência, que depois se tornaria icônica, começasse a se formar desde os primeiros dias de reinado. Essas iniciativas não ocorreram de forma isolada. Cada medida tomada por Salomão se conectava a um objetivo maior: transformar as tensões herdadas de seu pai em bases sólidas para o futuro. Ele havia observado de perto como Davi precisou enfrentar rebeliões internas, conflitos externos e desafios diplomáticos constantes. Assim, compreendeu que um reino forte não se sustentava apenas na força militar, mas na capacidade de organizar suas instituições e manter a confiança do povo. É por isso que a política inicial de Salomão se concentrou tanto na estabilização interna quanto na renovação administrativa.
Mesmo os atos mais duros, vistos por alguns como severos, fizeram parte desse esforço de reconstrução. O reinado de Salomão começava a ganhar forma através de decisões firmes, capazes de impedir novos levantes e assegurar que o governo funcionasse sem interferências. Ele demonstrava dia após dia que tinha um entendimento claro do papel que desempenhava e que estava disposto a colocar o bem-estar do reino acima de relações pessoais ou memórias antigas. Com o passar do tempo, essas medidas iniciais começaram a gerar frutos. A paz se estabeleceu com mais firmeza, o fluxo comercial voltou a crescer e as instituições ganharam nova vitalidade. A corte, antes marcada por tensões acumuladas, tornou-se um centro de decisões mais estável. Foi nesse ambiente de crescente organização que Salomão pôde começar a direcionar sua energia para projetos mais ambiciosos, aqueles que definiriam a identidade de seu reinado perante as gerações futuras. Ao transformar conflitos herdados em estruturas fortalecidas, o jovem rei iniciou o processo, que mais tarde se tornaria o auge do reino unificado de Israel. Com a estabilidade inicial assegurada e as bases do governo reorganizadas, Salomão começou a enfrentar os desafios que definiriam sua identidade como líder. Diferentemente de muitos reis da antiguidade, que se apoiavam sobretudo na força militar ou na tradição familiar, ele buscou construir uma autoridade fundamentada em algo menos tangível, porém muito mais poderoso: a sabedoria. Sua ascensão ao trono havia sido marcada por tensões, disputas internas e decisões firmes, mas Salomão sabia que administrar um reino em expansão exigia mais do que eliminar rivais. Era preciso compreender a natureza humana, equilibrar interesses diversos e tomar decisões que inspirassem confiança, tanto nas elites quanto no povo comum. Foi nesse contexto que ocorreu um dos momentos mais emblemáticos de sua história: o pedido a Deus para receber um coração capaz de agir com discernimento. De acordo com a tradição, Salomão estava ainda no início de seu reinado, quando se dirigiu ao altar no santuário de Gibeon. Seu gesto não tinha apenas caráter religioso. Era uma demonstração pública de humildade e reconhecimento da magnitude da função que lhe havia sido confiada. Ele poderia ter pedido longevidade, riquezas ou domínio sobre seus inimigos, algo que muitos governantes considerariam natural. Em vez disso, em uma postura que foge aos esperados caminhos de um monarca jovem, pediu sabedoria para governar com justiça. O pedido revelava não apenas a consciência de suas limitações, mas também uma visão administrativa sofisticada. Entendia que a grandeza de um reino não se sustentava apenas com poder militar, mas com decisões equilibradas e justas. Essa escolha se tornou um marco simbólico de seu reinado. O relato descreve que Deus ficou satisfeito com o pedido e lhe concedeu não apenas sabedoria extraordinária, mas também riqueza e honra, que ele não havia solicitado. A narrativa desse momento, transmitida ao longo dos séculos, reforçou a imagem de Salomão como alguém cujo poder se originava na capacidade de compreender situações complexas e responder a elas com discernimento. Essa reputação não demorou a ganhar forma concreta diante do povo. Um dos episódios mais conhecidos que ilustram essa sabedoria é o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Elas foram levadas perante Salomão após apresentarem versões conflitantes sobre o que havia acontecido. Cada uma afirmava ser a verdadeira mãe da criança, e ambas acusavam a outra de ter trocado o próprio filho morto pelo que ainda estava vivo. A situação era delicada. Não havia testemunhas, provas, registros ou qualquer elemento objetivo que pudesse esclarecer a verdade. Em uma época sem sistemas formais de investigação, decisões como essa dependiam inteiramente do julgamento do soberano. A corte observava atentamente enquanto Salomão ouvia ambas as mulheres. Em vez de buscar contradições no relato ou pressioná-las com perguntas, ele escolheu uma abordagem que deixaria suas intenções expostas de maneira involuntária. Ordenou que trouxessem uma espada e sugeriu que o bebê fosse dividido ao meio, entregando metade a cada mulher. A declaração, aparentemente cruel, não era uma sentença real, mas um teste psicológico.
O verdadeiro objetivo era revelar quem, entre as duas, demonstraria o instinto materno mais profundo. A reação foi imediata. Uma das mulheres implorou para que a criança fosse entregue à outra, abrindo mão do direito que reivindicava para que o bebê permanecesse vivo. A outra, fria e distante, não expressou a mesma preocupação, aceitando a divisão como uma solução possível. Ao observar essas respostas, Salomão determinou que a mulher que desejara salvar a criança era, evidentemente, sua verdadeira mãe. O bebê foi entregue a ela e a decisão se tornou um exemplo memorável de discernimento. Esse episódio teve um impacto profundo. Ele circulou rapidamente entre o povo, solidificando a imagem de Salomão como um juiz excepcional, capaz de enxergar além das palavras e encontrar a verdade onde os métodos tradicionais falhavam. A narrativa não apenas exaltava a inteligência do rei, mas também evidenciava um elemento essencial de seu estilo de liderança: a capacidade de usar a psicologia humana como ferramenta de justiça. Em vez de depender apenas de normas rígidas, Salomão demonstrava que compreender as emoções e intenções das pessoas podia ser uma forma refinada de governar. O simbolismo desse julgamento vai além da história. Ele representa a ideia de que a verdadeira justiça não pode ser alcançada apenas por leis escritas, mas também por sensibilidade, intuição e profundo entendimento do comportamento humano. Esse princípio serviria como fundamento para muitas das decisões de Salomão e refletiria na maneira como ele conduziu questões políticas, diplomáticas e administrativas. A sabedoria se tornou não apenas um atributo pessoal, mas o principal instrumento de autoridade no funcionamento do reino. À medida que sua reputação de líder sábio crescia, embaixadores, comerciantes e governantes de outras nações passaram a olhar para Israel com respeito renovado. Não se tratava apenas de poder militar ou prosperidade econômica, mas da projeção de uma imagem de estabilidade baseada em governança inteligente. Salomão começou a atrair visitantes interessados em ouvir seus conselhos, compreender seu raciocínio e observar de perto o funcionamento de seu governo. Essa crescente influência intelectual fortalecia seu prestígio e consolidava o reino como centro de referência no Levante. A sabedoria de Salomão também se manifestava na capacidade de conciliar disputas internas. Em um reino composto por diferentes tribos, com tradições e expectativas particulares, manter a união era um desafio constante. Ele buscava sempre avaliar as tensões, identificar suas raízes e apresentar soluções que equilibrassem os interesses sem favorecer excessivamente um grupo em detrimento de outro. Essa abordagem ajudou a minimizar ressentimentos e consolidar um senso de unidade que seria essencial para os projetos grandiosos que viriam nos anos seguintes. Ao mesmo tempo, Salomão não se limitava ao julgamento de conflitos. Sua sabedoria também se expressava na observação atenta do mundo ao seu redor, no interesse pelas relações com outros povos e na compreensão das dinâmicas políticas que moldavam a região. Seus conselheiros frequentemente destacavam sua habilidade de antecipar problemas, interpretar sinais e agir antes que uma crise se instaurasse. Essa visão estratégica permitiu ao reino manter a paz durante boa parte de seu reinado, algo raro em um cenário internacional marcado por disputas territoriais e rivalidades antigas. A construção dessa reputação não ocorreu por acaso. Ela foi fruto de decisões consistentes e de uma postura que combinava humildade, atenção e racionalidade. Enquanto muitos reis antigos buscavam legitimar seu poder por meio de conquistas bélicas, Salomão fez da sabedoria sua maior arma. Isso não significava ausência de força, mas uma escolha consciente de priorizar soluções inteligentes e duradouras em vez de medidas impulsivas. Seu reinado começava a se distinguir não apenas pela estabilidade política, mas pela profundidade intelectual que guiava suas ações. Com o tempo, a sabedoria atribuída a Salomão se tornou parte inseparável de sua identidade. Era um elemento que inspirava confiança, atraía alianças e reforçava a autoridade real. A imagem que se consolidava não era apenas a de um líder justo, mas a de um governante que compreendia a alma de seu povo, capaz de equilibrar sentimentos e fatos para alcançar decisões que marcavam gerações.
Essa base sólida se tornaria fundamental para o período de crescimento econômico e cultural que estava prestes a ganhar força sob seu comando, preparando o reino para alcançar um esplendor raramente visto na história da região. À medida que a reputação de sabedoria de Salomão se espalhava e sua autoridade interna se consolidava, o reino entrou em uma fase de prosperidade sem precedentes. Os anos de estabilidade política permitiram ao monarca direcionar atenção a algo que transformaria profundamente a paisagem social, econômica e geopolítica de Israel: a expansão das atividades comerciais e o fortalecimento da economia estatal. O país, situado em uma região estratégica entre grandes civilizações, tornou-se ponto de passagem obrigatório para rotas que conectavam o Egito, a Arábia, a Mesopotâmia e o Mediterrâneo. Aproveitar essa posição privilegiada era essencial para converter Israel em uma potência respeitada em todo o Levante. Salomão compreendeu desde cedo que o comércio poderia ser tão valioso quanto a força militar. Em um mundo onde caravanas transportavam ouro, especiarias, tecidos e materiais raros, estabelecer relações sólidas com povos vizinhos significava ampliar receitas, diversificar produtos e garantir influência diplomática. A parceria com o Irão, rei de Tiro, exemplifica essa visão. Tiro, com seu domínio marítimo, era um centro comercial pulsante, famoso por seus navios habilidosos e sua capacidade de transitar por rotas que ligavam o Oriente ao Mediterrâneo Ocidental. Salomão aproveitou essa aliança para inserir Israel nesse circuito, enviando expedições conjuntas e assegurando acesso a recursos que antes eram limitados. Foi com essa cooperação que se estabeleceram operações portuárias em Ezion-Geber, na região do Golfo de Áqaba. A partir dali, navios partiam em direção a Ofir, um lugar associado a metais preciosos, pedras raras e riquezas que circulavam nas lendas da época. As embarcações carregavam mercadorias israelitas e retornavam com ouro, marfim e produtos exóticos que reforçavam o prestígio da corte. A presença israelita nessas rotas ampliou seu raio de influência e fortaleceu a posição do reino no cenário internacional. A prosperidade comercial também se estendia às rotas terrestres. O território israelita funcionava como corredor indispensável entre as cidades da Fenícia e as rotas árabes que traziam incenso, mirra, bálsamos e outros produtos valorizados. Tribos do deserto, caravanas estrangeiras e mercadores de regiões distantes cruzavam o reino, movimentando mercados e gerando impostos que enriqueciam os cofres reais. Essa constante circulação de bens transformou as cidades em centros vibrantes de troca, onde línguas, culturas e costumes se misturavam de forma inédita. Para sustentar esse crescimento, Salomão investiu intensamente em infraestrutura. Ele fortaleceu estradas, ampliou armazéns, reorganizou entrepostos e construiu centros administrativos que garantiam o controle eficiente dos tributos. Esses projetos não apenas facilitavam o comércio interno, mas também garantiam a segurança das rotas, protegendo viajantes contra ataques de bandos que frequentemente assolavam regiões pouco vigiadas. O governo passou a monitorar o fluxo de produtos, estabelecer padrões de cobrança e implementar sistemas de registro que asseguravam que nenhuma riqueza escapasse à administração central. Esse processo de centralização foi um dos pilares do auge econômico do reino. Salomão dividiu o território em distritos administrativos responsáveis por fornecer recursos diretamente para a corte. Cada região contribuía com bens agrícolas, matérias-primas e outros produtos conforme sua especialidade, criando um sistema eficiente que reduzia desigualdades e evitava sobrecarga em uma única tribo. Essa reorganização, além de abastecer o palácio e sustentar o amplo aparato governamental, fomentava uma economia integrada que unia o reino sob uma mesma estrutura logística. A agricultura também se beneficiou desse período de estabilidade.
Projetos de irrigação, armazenamento de grãos e desenvolvimento de técnicas agrícolas permitiram maior produtividade. Vinhas, olivais e plantações de trigo se expandiram, fortalecendo a base alimentar da população e gerando excedentes que podiam ser comercializados. O crescimento rural impulsionava o abastecimento urbano, criando um ciclo de prosperidade que reforçava tanto o bem-estar das comunidades quanto o poder fiscal do Estado. A expansão das cidades foi outro aspecto marcante desse período. Centros urbanos como Jerusalém, Hazor, Megido e Gézer passaram por melhorias significativas. Portões fortificados, praças comerciais, depósitos e edifícios administrativos surgiram em vários pontos estratégicos. Essas construções refletiam o esforço de integrar o país sob uma mesma identidade e fortalecer sua capacidade de defesa. A modernização urbana acompanhava o crescimento econômico, tornando o reino mais organizado e capaz de responder rapidamente às demandas de uma sociedade em transformação. Enquanto a infraestrutura florescia, a corte real se tornava o coração pulsante dessa nova economia. Salomão mantinha uma administração complexa, formada por escribas, oficiais, supervisores e diplomatas que se encarregavam de controlar finanças, supervisionar obras e administrar relações internacionais. Esse quadro burocrático era essencial para manter o funcionamento de um reino cada vez mais interligado a outros povos. Comerciantes estrangeiros visitavam Jerusalém não apenas para negociar, mas também para observar a eficiência e a organização que sustentavam a prosperidade israelita. No meio desse dinamismo, o Palácio de Salomão se transformou em um centro cultural vibrante. As caravanas traziam histórias, artefatos, estilos artísticos e conhecimentos de diferentes regiões. O rei, conhecido por seu interesse intelectual, absorvia informações, dialogava com estrangeiros e utilizava essa diversidade para enriquecer o próprio governo. A abertura cultural fortalecia o intercâmbio de ideias e fazia do reino um ambiente cosmopolita que atraía visitantes de longe, curiosos para conhecer a grandiosidade do governante, cuja fama se espalhava. A prosperidade econômica também fortaleceu a posição política de Salomão. A capacidade de gerar riqueza e distribuir recursos estratégicos permitiu ao rei ampliar sua influência, firmar acordos vantajosos e manter aliados satisfeitos. Os presentes enviados a governantes estrangeiros, cavalos, utensílios de metal, objetos finamente trabalhados, eram indicadores da abundância que circulava no palácio. A diplomacia, sustentada por essa fartura, ajudou a evitar conflitos e a consolidar a paz com vizinhos poderosos. O sucesso econômico não se limitava ao acúmulo de riquezas. Ele refletia um modelo administrativo que combinava visão estratégica, coordenação eficiente e capacidade de adaptação. Salomão entendia que a prosperidade dependia de uma rede complexa de relações e que cada elo, desde o agricultor até o mercador estrangeiro, desempenhava papel crucial. Essa compreensão possibilitou a construção de um sistema econômico que funcionava de maneira integrada, permitindo ao reino alcançar um nível de estabilidade raramente visto na região. À medida que os anos avançavam, Israel deixava de ser uma potência emergente e passava a ocupar lugar de destaque no cenário do Levante. Seu crescimento econômico impressionava observadores externos, que viam em Salomão um exemplo de governante cuja sabedoria não se restringia aos julgamentos, mas permeava a administração estatal. O auge comercial, as rotas seguras, os tributos organizados e as obras de infraestrutura criaram um cenário no qual o reino prosperava, de maneira sólida e sustentável. Esse período marcou o início de uma fase de grandeza que seria lembrada por séculos. A economia forte, a administração centralizada e a presença israelita nas rotas internacionais preparavam o terreno para as realizações monumentais que viriam em seguida, consolidando a era de Salomão como uma das mais impressionantes da antiguidade. A construção do templo e do complexo palaciano representou o ponto culminante da ambição arquitetônica de Salomão e se transformou na marca mais visível de seu reinado. Desde os primeiros anos no trono,
Ele compreendeu que erguer monumentos grandiosos não era apenas questão de estética ou religiosidade. Era um gesto político ousado, uma maneira de consolidar a identidade nacional, projetar poder e estabelecer sua autoridade sobre um reino ainda jovem. Ao assumir a tarefa, ele não apenas preservava a memória de Davi, que sonhara com essa obra, mas também mostrava ao mundo que Israel havia alcançado uma maturidade estatal capaz de produzir feitos de escala internacional. O templo não surgiu de improviso. Ele foi planejado com meticulosidade, combinando elementos culturais do Levante com a tradição religiosa israelita. Para tornar esse projeto viável, Salomão buscou cooperação externa, e a parceria com Irão, rei de Tiro, foi crucial. Tiro dominava o comércio de madeira de alta qualidade, especialmente o cedro e o cipreste, materiais essenciais para qualquer empreendimento monumental. Além disso, os fenícios possuíam artesãos experientes, especialistas em metalurgia, escultura e marcenaria refinada, habilidades que excediam em muito o que Israel podia oferecer na época. Essa aliança aproximou ainda mais os dois reinos, fortalecendo laços comerciais e militares, e permitindo que Israel se inserisse com mais segurança no jogo geopolítico do Mediterrâneo Oriental. O processo de construção exigiu uma força de trabalho gigantesca. Salomão organizou um extenso sistema de corveia, trabalho obrigatório para parte da população, e convocou equipes que se revezavam em longos turnos: pedreiros, carpinteiros, transportadores e artesãos se espalhavam por regiões inteiras, extraindo grandes blocos de pedra em pedreiras distantes, esculpindo-os com precisão antes do transporte, para que chegassem ao local praticamente prontos para o encaixe. Um dos detalhes mais enfatizados pelas narrativas antigas é que as pedras eram preparadas fora do canteiro de obras, permitindo que o templo fosse erguido em silêncio, como se brotasse da terra, sem o ruído dos instrumentos de ferro. Esse gesto simbólico reforçava a ideia de que a construção tinha caráter sagrado e que o espaço dedicado à divindade deveria ser marcado por harmonia e reverência. A planta do templo refletia um sentido de ordem e hierarquia. Ele possuía áreas progressivas de acesso, desde o grande átrio externo até o lugar mais restrito, o Santo dos Santos, onde ficaria instalada a Arca da Aliança. O interior foi adornado com detalhes minuciosos, painéis de madeira esculpidos com motivos de flores, querubins e palmeiras, pilares, revestidos de ouro, utensílios rituais moldados com técnica sofisticada e enormes candelabros que simbolizavam luz espiritual. A opulência da decoração não era apenas uma demonstração de riqueza, mas também um meio de comunicar que Israel, antes um povo nômade, havia alcançado estabilidade e grandeza. Ao lado do templo, surgiram complexos palacianos igualmente impressionantes. O Palácio do Rei, a Casa da Floresta do Líbano, nomeada em referência às enormes vigas de cedro que sustentavam sua estrutura, salas de julgamento, áreas residenciais e espaços administrativos, formaram um conjunto arquitetônico coeso e monumental. Esses edifícios não tinham apenas função residencial. Eles eram centros de gestão do Estado, locais onde emissários estrangeiros eram recebidos, tratados diplomáticos eram negociados e decisões que afetavam toda a região eram firmadas. Cada detalhe arquitetônico comunicava força e organização, consolidando a imagem de um governo central, competente e influente. A ligação entre arquitetura e poder ficou evidente em cada uma dessas obras. Ao investir tanto em pedra, madeira e metal, Salomão também moldava a cultura e a identidade do povo. O templo não era apenas um local de culto, mas também um símbolo unificador, capaz de reunir as tribos em torno de uma estrutura física e espiritual comum. A presença da arca no interior do santuário reforçava a legitimidade do rei, que se tornava o guardião de um espaço sagrado para todas as tribos de Israel. Isso fortalecia o sentimento de continuidade histórica e dava ao reinado um aspecto quase mítico, como se a própria divindade tivesse aprovado sua liderança. Naturalmente, tais construções exigiram planejamento financeiro rigoroso. O aumento da arrecadação, a expansão das rotas comerciais e o recebimento de tributos garantiram os recursos necessários, mas também impuseram grandes responsabilidades administrativas.
o Estado cresceu, a burocracia se expandiu e setores inteiros da população passaram a depender do funcionamento eficiente das equipes de trabalho. O esforço coletivo envolveu milhares de pessoas, movidas pela promessa de prosperidade e pela expectativa de um futuro mais estável. O resultado material tornou-se tão grandioso que os autores antigos não economizaram palavras para descrevê-lo, mesmo séculos depois de sua conclusão. Apesar do foco nas grandes construções, o impacto desses projetos ultrapassou a estética e a religião. Eles impulsionaram novas tecnologias de construção, promoveram especialização profissional e estimularam o surgimento de redes comerciais mais amplas. Ao mesmo tempo, intensificaram o contato com culturas estrangeiras, permitindo que Israel absorvesse influências artísticas e técnicas que aprimoraram ainda mais seu repertório. Salomão parecia entender que, para tornar seu reino relevante, precisava dialogar com o mundo além de suas fronteiras, e as edificações monumentais eram parte fundamental desse discurso. A grandiosidade arquitetônica não se limitou à capital. Fortalezas, cidades estratégicas e centros administrativos foram ampliados ou reconstruídos, criando uma malha urbana mais sólida. Essas obras fortaleceram defesas, facilitaram deslocamentos internos e garantiram maior controle sobre o território. Cada novo portão, cada muro reforçado ou praça em expansão revelava uma visão de longo prazo, preocupada não apenas com a majestade simbólica, mas também com a funcionalidade de um Estado que crescia rapidamente. Com seu templo esplendoroso e seus palácios imponentes, Salomão projetou uma imagem de estabilidade e grandeza raramente vista na região. As construções tornaram-se testemunho de uma era em que o reino atingiu seu ponto mais alto em termos materiais. E embora o brilho dessas obras tenha atravessado séculos, sua grandeza não deixava de carregar silenciosamente alguns dos custos e tensões que se acumulariam nos anos seguintes. Uma sombra discreta que começava a se formar por trás de tanto esplendor. As alianças matrimoniais de Salomão compõem um dos capítulos mais complexos e reveladores de seu reinado. Em uma época em que casamentos reais eram instrumentos diplomáticos tão poderosos quanto tratados escritos, ele transformou essa prática em uma verdadeira política de Estado. Cada união estendia redes de proteção, garantia acordos econômicos, suavizava fronteiras tensas e criava vínculos que dificultavam confrontos diretos. Mas, junto com benefícios imediatos, essas alianças também abriram portas para influências culturais profundas, nem sempre harmoniosas com as tradições internas de Israel. A primeira união de grande destaque foi com a princesa egípcia, filha de um faraó cuja identidade ainda é debatida pelos estudiosos. Essa aliança foi extraordinária por um motivo simples. Faraós raramente davam suas filhas em casamento a reis estrangeiros. Para o Egito, um império com séculos de domínio, alianças matrimoniais eram um gesto raramente concedido e utilizados apenas para marcar reconhecimento de prestígio. O fato de Salomão ter recebido esse privilégio revela a mudança de status de Israel naquele cenário. O reino, antes visto como secundário entre as grandes potências, começava a ser percebido como um parceiro estratégico valioso, digno de ser integrado ao círculo diplomático egípcio. Essa união não só estabelecia um pacto político de grande alcance, como também aproximava Israel de uma das culturas mais antigas e influentes do mundo antigo. A presença de uma princesa egípcia em Jerusalém trazia consigo hábitos, objetos de luxo, servidores e tradições religiosas que contrastavam com os costumes israelitas. O palácio se tornava um espaço multicultural, onde idiomas se misturavam e práticas estrangeiras encontravam espaço ao lado da liturgia tradicional. Essa convivência, embora enriquecedora, também despertava tensões internas, pois muitos temiam que a identidade espiritual do povo fosse gradualmente diluída. Outros casamentos seguiram o mesmo padrão. Salomão uniu-se a mulheres moabitas, edomitas, amonitas, fenícias e hititas. Cada casamento representava uma ponte construída entre Jerusalém e reinos vizinhos, criando uma rede diplomática que cobria grande parte do Levante e de regiões ainda mais distantes.
Essa política reduzia ameaças externas, facilitava trocas comerciais e ampliava o fluxo de informações. Mercadores, fenícios traziam produtos exóticos, artesãos estrangeiros mostravam técnicas novas, caravanas moabitas e amonitas circulavam com mais liberdade, e emissários de diversas origens faziam de Jerusalém um ponto de convergência intercultural. Dentro desse ambiente, a corte de Salomão começou a adquirir um caráter cosmopolita. Costumes variados se misturavam nos banquetes, vestimentas multicoloridas representavam diferentes procedências, e as conversas na corte abarcavam desde assuntos políticos até debates filosóficos. O reino, antes estruturado em tradições próprias, passava a absorver elementos externos que remodelavam seu cotidiano. Esse intercâmbio cultural era visto por muitos como sinal de modernidade e maturidade política, algo que conferia prestígio e tornava Israel parte ativa de um mundo mais amplo. Contudo, também levantava questionamentos sobre os limites dessa abertura. O principal ponto de tensão surgia quando práticas religiosas estrangeiras encontravam espaço dentro do território de Israel. Algumas esposas do rei eram seguidoras de cultos tradicionais de suas regiões de origem e esperavam manter seus ritos mesmo após se mudarem para Jerusalém. Com frequência, traziam consigo sacerdotes pessoais, objetos sagrados e rituais específicos que, embora praticados em ambientes privados, eram percebidos por líderes religiosos israelitas como uma ameaça à unidade espiritual do povo. A convivência entre diferentes tradições não era por si só um problema imediato, mas a possibilidade de que essas práticas ganhassem visibilidade ou fossem legitimadas pela corte gerava preocupação. Salomão, interessado em preservar a harmonia entre suas alianças, permitiu construções de santuários e espaços de culto para algumas de suas esposas. Para ele, essa concessão era parte da diplomacia, uma forma de mostrar respeito às origens dessas mulheres e de manter a boa vontade dos reinos que representavam. Contudo, para parte da população, isso soava como um afastamento perigoso dos princípios que haviam guiado Israel desde os tempos de Moisés. A crescente diversidade religiosa dentro dos limites do reino criava contrastes tão evidentes quanto inevitáveis. Essa política matrimonial ampliava o alcance internacional de Israel, mas também colocava o rei em uma posição delicada. Quanto mais alianças contraía, mais precisava equilibrar expectativas divergentes. Uma esposa fenícia esperava liberdades que uma mulher edomita talvez não reivindicasse. Uma princesa egípcia trazia uma corte numerosa e um sistema simbólico que diferia bastante da tradição israelita. Para administrar tudo isso, o palácio precisou se adaptar, e o próprio Salomão tornou-se mediador cultural, transitando entre linguagens, costumes e sensibilidades diferentes. No plano diplomático, porém, os resultados eram positivos. Os vizinhos viam Israel como um parceiro previsível e comprometido com a estabilidade regional. A multiplicidade de alianças reduzia iniciativas hostis, pois qualquer ataque a Israel poderia ofender múltiplos reinos que tinham vínculos familiares com o monarca. As fronteiras tornavam-se mais seguras, rotas comerciais mais estáveis e acordos econômicos mais vantajosos. Essa teia de conexões era um reforço silencioso do poder salomônico e contribuía para o clima de prosperidade que marcou sua era. Contudo, a prosperidade externa vinha acompanhada de transformações internas, e nem todas eram vistas com bons olhos. Alguns setores da sociedade percebiam que o reino se tornava culturalmente permeável demais, perdendo referências que haviam mantido a coesão das tribos por gerações. A abertura ao exterior, vista inicialmente como sinal de modernização, gradualmente passou a ser interpretada por muitos como risco real de fragmentação espiritual. A imagem do rei, antes associada exclusivamente à sabedoria e equilíbrio, começava a se complicar. Ele já não era apenas o governante que construíra o templo e reorganizara o Estado. Agora era também o líder que acolhia práticas estrangeiras que contrariavam tradições antigas. Essa coexistência entre abertura e vulnerabilidade moldou um dos dilemas centrais do reinado de Salomão. Ao mesmo tempo em que ampliava horizontes
e consolidava a influência internacional de Israel, ele introduzia elementos capazes de gerar descontentamentos internos profundos. A corte cosmopolita, que para muitos era símbolo de avanço, parecia para outros a semente de futuras tensões. Assim, por trás da aparência de estabilidade e prestígio, consolidava-se um ambiente em que contrastes culturais cresciam lado a lado, e no qual as decisões do rei geravam consequências que só se revelariam plenamente anos mais tarde. Dentro desse cenário, as alianças matrimoniais de Salomão não podem ser vistas apenas como estratégia política, mas como fator determinante na transformação cultural do reino. Elas abriram portas para uma diversidade sem precedentes, mas também para conflitos que, aos poucos, se insinuavam nos bastidores do poder. O rei seguia cercado de prestígio, mas o equilíbrio entre diplomacia, tradição e inovação se tornava cada vez mais frágil, preparando o terreno para debates intensos sobre identidade, fé e liderança. À medida que o reinado de Salomão avançava, a gleba brilhante de prosperidade que envolvia o reino começou a revelar suas sombras. Por trás das construções monumentais, dos acordos internacionais e da expansão econômica, surgia um esforço gigantesco que recaía sobretudo sobre a população comum. O projeto de centralização do Estado, tão celebrado nos primeiros anos, exigia recursos enormes, e o sistema tributário que sustentava essa estrutura cresceu de maneira constante. O que inicialmente era visto como necessário para fortalecer Israel transformou-se gradualmente em uma carga cada vez mais pesada para agricultores, artesãos e fornecedores locais. As obras que haviam embelezado Jerusalém, assim como as reformas administrativas que haviam profissionalizado o governo, dependiam de mão de obra contínua, e o principal instrumento para garantir esse contingente humano era o sistema de trabalho compulsório organizado pelo rei. Grupos inteiros eram convocados para períodos prolongados de serviço, deixando suas aldeias e lavouras para cumprir tarefas que variavam desde transporte de materiais até atividades de construção e manutenção de fortificações. Para muitas famílias, esses intervalos de ausência masculina representavam prejuízos significativos, com colheitas menores e dificuldades para manter o sustento diário. Com o tempo, o que antes parecia uma contribuição patriótica transformou-se em motivo de murmúrios. Os tributos, por sua vez, tornaram-se mais complexos e abrangentes. A administração centralizada exigia pagamentos regulares, não apenas de produtos agrícolas, mas também de bens artesanais, animais e cargas transportadas por comerciantes. Governadores nomeados por Salomão passaram a supervisionar regiões inteiras, garantindo que a arrecadação fosse eficiente e contínua. Essa estrutura burocrática, embora eficaz, reduzia a autonomia das tribos e alterava a relação entre líderes locais e o palácio. A sensação de que Jerusalém se distanciava das necessidades das comunidades periféricas começou a crescer. Em paralelo, as elites próximas ao rei prosperavam. Cortesãos, administradores e oficiais ligados à burocracia salomônica viviam cercados de conforto, beneficiando-se diretamente de políticas que ampliavam suas terras, seus rebanhos e sua influência. Essa desigualdade crescente alimentava tensões silenciosas entre aqueles que viam no palácio um símbolo de excesso e os que acreditavam que tal centralização era indispensável para manter o reino forte. Para muitos moradores das regiões mais afastadas, a opulência da corte contrastava de maneira gritante com a realidade cotidiana de trabalho árduo e cobranças constantes. Com o tempo, críticas ao estilo de governo do rei começaram a surgir. Não eram críticas abertas, pois a autoridade de Salomão ainda era imensa, mas comentários discretos, sussurros entre aldeões, questionamentos levantados por líderes tribais que se sentiam esquecidos. Alguns afirmavam que o monarca havia se afastado do modelo inicial de equilíbrio e prudência que caracterizara seus primeiros anos. As ligações internacionais, especialmente com povos estrangeiros, alimentavam a impressão de que o reino estava se tornando cosmopolita demais e preocupado de menos com sua própria base. Parcela do povo percebia que a prosperidade do centro não se expandia com a mesma intensidade para as periferias.
As tensões sociais eram agravadas pela memória da época anterior. Durante o reinado de Davi, apesar das guerras e dificuldades, havia uma proximidade maior entre o soberano e as tribos, um vínculo construído pela mobilização coletiva contra inimigos externos e por uma administração menos centralizada. Com Salomão, a dinâmica era outra. O Estado se expandira e se tornara mais sofisticado, mas também mais exigente e menos flexível. A burocracia, embora eficiente, criara camadas que afastavam o povo do rei. Essa distância simbólica gerava insatisfação, ainda que de forma silenciosa. O trabalho compulsório foi um dos principais catalisadores desse descontentamento. Muitos homens eram convocados a cada ciclo para semanas de serviço, e embora alguns recebessem tarefas mais leves ou especializadas, a maioria enfrentava jornadas pesadas. A própria noção de liberdade tribal, tão valorizada por gerações, parecia se dissolver diante de um sistema no qual a vontade do Estado se sobrepunha à autonomia comunitária. Essa transformação, vista por Salomão como necessária para sustentar seu projeto político, era interpretada por parte da população como evidência de que o palácio se tornara distante demais. A ampliação das cidades fortificadas e dos centros administrativos também exigia altos investimentos. A construção de estradas, estábulos, arsenais e entrepostos comerciais dependia de uma mobilização constante da população rural. Cada nova iniciativa reforçava a rede de controle estatal, ao mesmo tempo em que aumentava a pressão sobre os trabalhadores. Para os que viviam nas regiões mais periféricas, essas exigências crescentes criavam a impressão de que o reino nunca cessava de pedir mais. Mais tributos, mais trabalho, mais obediência. A magnificência de Jerusalém, tantas vezes celebrada, tornava-se para muitos um símbolo de desequilíbrio. Nos bastidores, alguns conselheiros e oficiais mais próximos ao rei tentavam alertá-lo sobre o aumento das tensões. Salomão, imerso em seus projetos grandiosos e na manutenção de relações internacionais, nem sempre demonstrava perceber plenamente a dimensão do mal-estar. A corte, habituada ao conforto, via com naturalidade uma ordem que beneficiava seus membros mais próximos. Mas fora do palácio, a atmosfera era bem diferente. A distância entre governantes e governados se ampliava gradualmente, criando uma lacuna que, embora discreta, preparava espaço para futuros conflitos. As críticas à centralização excessiva se intensificavam especialmente entre líderes das tribos do norte, que sentiam que seus recursos eram constantemente desviados para sustentar o brilho da capital. Essa percepção alimentava a ideia de que o sistema salomônico favorecia as tribos mais próximas de Jerusalém, enquanto sacrificava outras. Ainda não havia revoltas abertas, mas o sentimento de desequilíbrio começava a se espalhar, fortalecendo a sensação de que o reino caminhava em uma direção arriscada. A pressão cotidiana se tornava tão presente que, mesmo em tempos de prosperidade, era impossível ignorar o cansaço crescente. As famílias viam seus jovens partirem longas jornadas de serviço. Agricultores notavam o impacto dos períodos de ausência. Comerciantes reclamavam de taxas que se acumulavam. Aos poucos, um fio de descontentamento começava a tecer um tecido de oposição silenciosa. Essa insatisfação não surgia de um único problema, mas de um conjunto de fatores que se somavam e alimentavam uma sensação de injustiça. Assim, por trás do esplendor monumental que marcava Jerusalém, surgiam fissuras que ameaçavam a base do reino. A prosperidade que encantava emissários estrangeiros escondia vulnerabilidades internas que cresciam como rachaduras sob uma superfície polida. Salomão ainda era admirado, mas já não despertava a mesma confiança irrestrita. A estabilidade que parecia inabalável começava a dar sinais de desgaste, prenunciando transformações profundas que se revelariam nos anos finais de seu governo. Essa combinação de tensões econômicas, sociais e políticas criava um cenário paradoxal. O reino vivia seu período mais brilhante, mas também acumulava pressões que comprometiam esse brilho. O silêncio que envolvia essas críticas não atenuava sua força. Ao contrário, tornava-as mais perigosas, pois cresciam sem ser enfrentadas. E enquanto o rei continuava a projetar grandeza,
As bases do reino se tornavam cada vez mais frágeis, preparando o terreno para um desfecho que marcaria profundamente as gerações futuras. Com o passar dos anos, a imagem de Salomão começou a mudar de forma perceptível. O rei que, outrora simbolizara equilíbrio, discernimento e devoção, gradualmente se distanciava dos princípios que haviam marcado o início de seu reinado. A abertura diplomática que lhe rendera prestígio internacional trouxe consigo pressões culturais e expectativas que interferiam cada vez mais em suas decisões. O palácio, antes centro de unidade espiritual, tornou-se espaço de tensões entre tradições israelitas e práticas estrangeiras. E à medida que Salomão buscava manter a harmonia entre suas alianças matrimoniais, aproximava-se de um limite perigoso. As divergências religiosas foram um dos pontos mais críticos dessa virada. Desde os primeiros tempos, Israel cultivava uma identidade baseada em devoção exclusiva, uma característica que diferenciava o povo de seus vizinhos. Contudo, as esposas estrangeiras do rei vinham de sociedades profundamente politeístas, nas quais a adoração de múltiplas divindades era natural e legítima. Para elas, abrir mão de seus ritos não era apenas abandonar crenças, mas renunciar à memória de suas próprias origens. Mantê-las satisfeitas era, portanto, parte da diplomacia familiar e internacional de Salomão. Com o tempo, essa pressão convergiu para um fato decisivo: a construção de altares, santuários e espaços de culto destinados às divindades cultuadas por suas consortes. Alguns desses locais foram erguidos em colinas próximas de Jerusalém, outros em áreas mais afastadas, mas todos, de algum modo, estavam vinculados à corte. O gesto, para muitos, simbolizava um rompimento com a devoção exclusiva que caracterizara o reino desde os tempos de Moisés, e uma espécie de concessão que corroía a legitimidade espiritual do rei. Mesmo que o templo continuasse sendo o grande centro religioso de Israel, a coexistência de outros cultos gerava perplexidade e despertava suspeitas. Os escribas e líderes religiosos mais antigos observavam tudo com crescente inquietação. Até então, o poder de Salomão se apoiava em dois pilares fundamentais: a sabedoria reconhecida por todos e a percepção de que sua liderança refletia valores essenciais da tradição israelita. Quando esses pilares começaram a vacilar, abriu-se espaço para questionamentos que antes seriam impensáveis. Críticas discretas, inicialmente restritas aos círculos mais conservadores, começaram a ecoar com maior intensidade. A noção de que o rei se afastava das bases morais que haviam sustentado o reino tornou-se assunto recorrente entre sacerdotes, anciãos e líderes tribais. A crescente presença de práticas religiosas estrangeiras no território do reino também alimentava tensões sociais. Parte da população, especialmente nas regiões rurais, via nessas mudanças um sinal claro de decadência espiritual. A corte cosmopolita, antes símbolo de modernidade e abertura, lentamente ganhava a imagem de um centro distante das realidades do povo. A sensação de que Jerusalém se tornara um microcosmo desconectado da vida cotidiana dos israelitas reforçava um mal-estar que se somava às dificuldades econômicas e às exigências de trabalho compulsório. Essa virada moral impactou diretamente o cenário político. A autoridade de Salomão, que antes parecia inquestionável, começou a encontrar resistência velada em algumas tribos. Embora nenhuma oposição aberta tivesse surgido de imediato, certos líderes passaram a enxergar no comportamento do rei sinais de vulnerabilidade. Se o monarca podia abrir mão de tradições tão fundamentais, que outras concessões estaria disposto a fazer? A dúvida corroía a confiança que sustentara o projeto salomônico durante anos. Alguns episódios isolados revelaram o início de atritos maiores. Um deles envolveu Jeroboão, jovem administrador talentoso, encarregado de supervisões importantes nas obras públicas. Ele começou a ganhar simpatia entre trabalhadores e líderes locais devido à sua capacidade administrativa e à percepção de que entendia as dificuldades impostas pela política do rei. Informações antigas relatam que Jeroboão, atento às tensões sociais, passou a expressar críticas discretas sobre a condução do governo. Era um gesto arriscado,
mas que refletia um sentimento crescente, o de que a centralização extrema e as concessões religiosas estavam minando a estabilidade do reino. Quando rumores sobre essas críticas chegaram ao palácio, o clima se deteriorou. Salomão, já mais rígido e menos sensível às divergências, reagiu com severidade. A repressão ao jovem administrador aumentou, e a relação entre os dois se rompeu. Episódios como esse revelavam que o rei, antes celebrado por sua capacidade de diálogo e prudência, tornara-se cada vez mais intolerante a sinais de discordância. Esse comportamento alimentava a sensação de que a busca pelo poder absoluto, iniciada de forma gradual, havia se consolidado nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o mosaico religioso que se espalhava pelo reino contribuía para a formação de grupos descontentes. O contraste entre o templo, obra máxima do monarca, e os pequenos santuários pagãos permitidos pela corte criava uma narrativa ambígua. Muitos enxergavam nisso não uma convivência pacífica, mas uma ameaça direta à identidade nacional. No imaginário popular, surgia a ideia de que Salomão estava abrindo caminho para forças que poderiam fragmentar o reino. Essa percepção era especialmente forte entre comunidades mais tradicionais, cujos líderes espirituais viam com receio o gradual afastamento da realeza dos preceitos que regiam Israel. A política externa também começou a mudar de tom. Se antes as alianças matrimoniais garantiam equilíbrio e prestígio, com o crescente descontentamento interno, tornaram-se fonte de suspeita. A influência estrangeira, antes vista como vantagem estratégica, passou a ser associada à decadência e desvio moral. Cada prática religiosa importada, cada sacerdote estrangeiro, cada novo altar era lido como símbolo de submissão cultural. O rei, que antes representava a identidade coletiva, agora aparecia a muitos como figura cada vez mais distante das raízes do povo. Essa transformação gerava um sentimento difuso, mas profundo, o de que o poder absoluto, acumulado ao longo dos anos, começava a se voltar contra o próprio governante. Quanto mais Salomão centralizava decisões para sustentar sua grandiosidade, mais alimentava a sensação de que o reino se afastava de seu equilíbrio original. A busca por estabilidade e prestígio internacional, que guiara tantos esforços, agora revelava um efeito colateral. O reino se tornara grande, mas também frágil, forte por fora, mas vulnerável por dentro. Os anos finais de Salomão foram marcados pela convivência constante entre esplendor e desconforto. A cidade continuava a impressionar emissários estrangeiros, mas os salões do palácio já não carregavam o mesmo ar de confiança plena. Os relatos sugerem que o rei tornara-se introspectivo, por vezes desconfiado, preocupado com possíveis ameaças e fissuras internas. Era como se percebesse que o tecido político que havia tecido com tanto esforço começava a se desgastar em pontos invisíveis, silenciosos, mas profundos. Ao observar esse cenário, fica claro que a construção de um poder tão vasto trouxe consigo sua própria contradição. A grandiosidade que deveria garantir estabilidade acabou expondo o reino a pressões culturais, religiosas e sociais difíceis de administrar. A tentativa de harmonizar interesses tão distintos levou Salomão a concessões que, aos olhos de muitos, representavam uma traição aos princípios mais antigos. E assim, a desintegração não começou com um conflito direto, mas com um lento processo de desgaste, alimentado por divergências acumuladas e pela sensação de que o rei já não representava plenamente a identidade do povo que governava. No final, essa virada moral e política tornou-se o prenúncio de transformações ainda maiores. As tensões internas, até então abafadas pela imponência do palácio, ganharam força silenciosa. A autoridade do rei, embora ainda imensa, já não possuía a mesma solidez de antes. E por trás da fachada brilhante, delineava-se o contorno de uma crise que marcaria profundamente o destino das gerações seguintes. Ao avançar pelos anos finais de seu reinado, Salomão começou a sentir que o equilíbrio que sustentara seu governo durante tanto tempo já não se firmava com a mesma segurança. O reino, que antes parecia inabalável, dava sinais de que a base construída no auge da prosperidade
se tornara pesada demais para permanecer estável. A opulência, que antes servira como prova de sua força, agora revelava contradições que já não podiam ser ignoradas. A administração centralizada, que lhe garantira a autoridade quase incontestável, começava a gerar desconforto entre grupos que antes o apoiavam. Era como se o próprio tecido político de Israel mostrasse rachaduras que só ampliavam com o passar do tempo. Durante muitos anos, Salomão acreditou que poderia administrar essas tensões com a mesma habilidade que demonstrara em seus primeiros julgamentos. Porém, a conjuntura havia mudado. Parte da população já não via o reinado com o mesmo entusiasmo. Entre elites regionais, ressentimentos tomavam forma, alimentados pela percepção de que o brilho de Jerusalém se sustentava à custa de sacrifícios exigidos de comunidades distantes. O que antes era entendido como um projeto nacional passou a ser visto como uma máquina administrativa que favorecia principalmente a corte. Esse deslocamento de percepção é um dos grandes marcos da fase final da vida de Salomão, a transformação da admiração em insatisfação crescente. Ao mesmo tempo, surgiram adversários além das fronteiras, figuras que até então eram pouco expressivas, mas que, com o desgaste interno de Israel, encontraram brechas para se fortalecer. Esses opositores não eram potências consolidadas, e sim líderes regionais que se ergueram justamente porque o reino já não reagia com a mesma rapidez de antes. Um dos exemplos mais lembrados pelos relatos tradicionais envolve Hadad, o Edomita, cuja hostilidade representava tanto um desafio externo quanto um símbolo do enfraquecimento diplomático, que outrora Salomão dominava com maestria. Havia também Rezon, que se estabeleceu em Damasco e passou a nutrir hostilidade aberta contra Israel. Essas figuras, independentemente da dimensão real de seu poder, reforçavam a percepção de que o escudo político e militar de Salomão não era mais impenetrável. Essas pressões externas coincidiam com um ambiente interno cada vez mais turbulento. Entre os oficiais do próprio rei, começavam a surgir vozes dispostas a questionar a forma como o governo administrava os recursos do reino. Entre esses nomes, Jeroboão se destaca como peça-chave na mudança dos ventos políticos. De origem modesta, ele ascendeu graças à capacidade administrativa e ao apoio de setores que se sentiam sobrecarregados pelas políticas de trabalho obrigatório. Sua insatisfação representava não apenas um confronto pessoal com Salomão, mas a expressão de um descontentamento que já não podia ser contido apenas com decretos ou discursos. A tensão aumentou quando profecias começaram a circular, anunciando que o reino seria dividido. Esses presságios, que poderiam ter sido ignorados em outros tempos, encontraram terreno fértil entre grupos que se sentiam marginalizados. Israel sempre fora um mosaico de tribos com identidades próprias. Enquanto o poder central oferecia estabilidade, essas diferenças ficavam sob controle. Mas, à medida que o reinado se alongava e o fardo administrativo se tornava mais pesado, as antigas fronteiras culturais voltaram a se manifestar com mais força. O que era um reino unificado por objetivos comuns começava a se transformar novamente em uma rede de interesses particulares, cada qual reivindicando reconhecimento e autonomia. Salomão, antes visto como o grande mediador entre essas identidades, já não conseguia exercer o mesmo tipo de liderança conciliadora. Seu isolamento cresceu, e junto dele, a percepção de que o rei se distanciava das necessidades reais do povo. A corte, acostumada a administrar informações e aparências, passou a atuar como um filtro que nem sempre transmitia ao monarca a verdadeira gravidade da situação. O rei, que outrora julgava com atenção e proximidade, agora tomava decisões apoiado mais na força do hábito do que na sensibilidade política que o distinguira no passado. Esse afastamento foi um dos fatores fundamentais para que o clima de deterioração ganhasse força. Os últimos anos de Salomão foram marcados por um desgaste progressivo. A administração tornou-se mais rígida, como se tentasse compensar a perda de autoridade com mecanismos cada vez mais inflexíveis. Os conflitos diplomáticos que se acumulavam, embora não fossem ameaças de destruição imediata, serviam como lembretes constantes
de que o prestígio internacional do reino diminuíra. Internamente, a sensação de que o rei estava envelhecendo isolado, cercado por conselheiros cuja lealdade era guiada por conveniências políticas, reforçava a ideia de um governo que já não tinha o pulso firme de antes. Nesse ambiente, as profecias de fragmentação ganharam força e se disseminaram como antecipações de um futuro inevitável. O próprio Salomão, em algum momento, deve ter percebido que os alicerces de seu poder já não eram tão sólidos. A grandiosidade que definira parte de sua trajetória agora parecia um peso difícil de sustentar. Entre rumores, tensões e inquietações, o rei caminhava para um fim marcado menos pela glória do que pela consciência de que seu reino estava prestes a enfrentar uma ruptura profunda. Assim se encerra o capítulo mais sombrio de sua história, um final em que o isolamento político se mistura à perda de prestígio, e a visão de futuro dá lugar a dúvidas que contrastam fortemente com os anos de sabedoria e prosperidade. Neste cenário, a figura de Salomão revela sua faceta mais humana, vulnerável e marcada pelas consequências de escolhas que, ao longo do tempo, transformaram o brilho do reino em um mosaico de incertezas. Quando a vida de Salomão chegou ao fim, o que ficou para trás não foi apenas um reinado majestoso, nem um conjunto de decisões controversas. Ficou um legado profundamente ambíguo, capaz de inspirar admiração e despertar críticas na mesma intensidade. Essa dualidade moldou a forma como sua figura atravessou os séculos. Para muitos, Salomão permanece o soberano sábio, cuja inteligência quase mítica redefiniu o papel do governante. Para outros é lembrado como o monarca que permitiu que seus próprios excessos corroessem a estrutura que ele mesmo construiu. O esplendor e a fragilidade caminham lado a lado em sua memória. O impacto imediato de suas ações ficou evidente assim que seu filho, Roboão, assumiu o trono. O novo rei herdou não apenas o território unificado, mas também a tensão acumulada ao longo dos anos. Os pedidos para aliviar as cargas de impostos e de trabalho compulsório, que durante o reinado de Salomão haviam sido abafados, vieram à tona de forma explícita. Roboão, seguro de sua autoridade recém-adquirida, recusou qualquer concessão, optando por uma postura inflexível que rapidamente inflamou ressentimentos amadurecidos pela geração anterior. O resultado foi uma ruptura devastadora. 10 tribos se afastaram da casa de Davi, formando o Reino do Norte, enquanto apenas Judá e Benjamim permaneceram sob o comando do herdeiro legítimo. Assim se consumou de forma dramática a divisão que já estava inscrita nas contradições do governo de Salomão. Essa fragmentação não apenas alterou a geopolítica do Levante, mas também consolidou uma imagem simbólica poderosa, a de um império que alcançou alturas extraordinárias, mas que, ao se distanciar de suas bases, se viu condenado a se partir. Esse episódio marcou profundamente a tradição judaica, tornando-se uma chave interpretativa para entender como até mesmo a mais sólida aparência de estabilidade pode ruir quando a liderança perde o equilíbrio entre justiça, dever e ambição. Ao longo dos séculos, o nome de Salomão foi reinterpretado por diferentes culturas e religiões. No judaísmo, ele permanece associado tanto à construção do templo, o eixo espiritual e identitário de Israel, quanto à responsabilidade pelo início da decadência política. Seus textos atribuídos, como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, foram valorizados como reflexões profundas sobre sabedoria, limites existenciais e a busca por sentido em meio à fragilidade humana. Esses escritos conferiram a Salomão uma dimensão que vai além do governante e o colocam como pensador, alguém que refletiu sobre o próprio paradoxo da existência. No cristianismo primitivo, Salomão aparece como uma figura de transição entre a autoridade dos reis antigos e a promessa de uma sabedoria superior simbolizada pelo Cristo. Sua imagem é ao mesmo tempo honrada e problematizada. Passagens bíblicas que exaltam sua inteligência convivem com advertências sobre o perigo da autossuficiência e da perda de foco espiritual. Essa leitura cristã reforça a noção de que Salomão não deve ser visto apenas como herói ou vilão, mas como
personagem que encarna as tensões que acometem qualquer líder submetido ao peso do poder. No mundo islâmico, porém, Salomão, ou Sulaimã, ganha contornos ainda mais impressionantes. O Alcorão o descreve como profeta e soberano, dotado não apenas de sabedoria extraordinária, mas também de domínio sobre os ventos, os animais e até mesmo sobre criaturas espirituais. Essa versão eleva sua figura ao patamar de um intermediário entre o visível e o invisível, reforçando a ideia de que seu reinado transcendeu as fronteiras humanas. Ao mesmo tempo, sua imagem continua carregando a função moral de exemplo e advertência. Mesmo alguém favorecido por dons excepcionais deve permanecer atento às responsabilidades do poder. A permanência de Salomão no imaginário coletivo também se reflete nas tradições literárias, nos mitos populares e até na cultura esotérica. O selo de Salomão, por exemplo, tornou-se símbolo de proteção, autoridade e conhecimento oculto, sendo adotado em diversas tradições místicas. Ao longo da Idade Média, sua figura foi associada à ideia de um rei que detinha segredos profundos e capacidade de dialogar com forças invisíveis. Ao mesmo tempo, sua sabedoria serviu como referência moral e política para governantes que buscavam legitimar seus projetos de poder. Essa multiplicidade de interpretações é prova de que Salomão ultrapassou as fronteiras da narrativa histórica e se transformou numa figura universal. No entanto, por trás de toda essa construção simbólica, permanece a lembrança da fragilidade humana que definiu a fase final de sua vida. A divisão do reino, embora consumada após sua morte, está sempre ligada a ele, não como condenação moral isolada, mas como reflexo das escolhas que fez ao longo das décadas. Sua trajetória carrega uma mensagem fundamental. Mesmo os governantes mais brilhantes podem ser derrotados não por inimigos externos, mas por desvios que surgem quando a busca por grandeza perde o contato com os princípios que deveriam sustentá-la. Salomão, assim, tornou-se uma figura que ensina tanto pelo esplendor quanto pelas falhas. Com o passar dos séculos, historiadores, teólogos, arqueólogos e pensadores continuaram a revisitar sua vida. Cada novo estudo ilumina aspectos diferentes: o impacto econômico da centralização administrativa, a importância estratégica do templo, as tensões entre tradição e cosmopolitismo, as leituras literárias de seus textos e a complexidade de interpretar alguém cuja imagem foi moldada por diversas mãos ao longo do tempo. Essa pluralidade é parte essencial de seu legado. Salomão permanece vivo justamente porque sua história é ampla demais para caber em uma única versão. O que fica, ao final, é um espelho das contradições humanas. Ele foi capaz de decisões brilhantes e de escolhas que comprometeram a própria obra. Construiu instituições grandiosas ao mesmo tempo em que ignorou sinais de desgaste interno. Transformou Israel em um centro de influência cultural, religiosa e política, mas deixou como herança imediata um reino prestes a se romper. Sua memória não é a de um homem perfeito, e sim a de uma figura que sintetiza a tensão permanente entre sabedoria e poder, entre ambição e responsabilidade, entre idealismo e realidade. Assim, o legado de Salomão atravessou eras não pela ausência de falhas, mas pela capacidade de revelar, através de sua trajetória, o dilema eterno dos líderes que tentam equilibrar grandeza com humanidade. Ele continua sendo uma das figuras mais estudadas, reinterpretadas e debatidas da antiguidade, porque sua história ecoa verdades universais. Todo poder carrega riscos, toda conquista exige vigilância, e nenhum reino, por mais glorioso, está imune à vulnerabilidade humana. É nesse cruzamento entre brilho e sombra que a memória de Salomão permanece, inspirando reflexões sobre o poder, o destino e a própria condição humana.